Começamos conectando já com o Marcos Souza? É isso. Marcos Souza, um bom dia para você. Oi, Bia. Bom dia para você, para nossa audiência sempre qualificada. A gente começa já falando de Copel, Sanepar, Compagás, Ferroeste. O Oeste, o Governo do Estado enviou para a Assembleia também o projeto de desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Sanepar. O texto chegou ontem no Legislativo Estadual e já foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Assim como outros projetos do Executivo Estadual, ele deve tramitar em regime de urgência na LEP, o que deve gerar muita discussão, principalmente entre aí os deputados da base do governo e também da oposição. De acordo aí com os projetos, caso os deputados aprovem a privatização da Celepar, ela só será concretizada depois da conclusão de estudos contratados pelo governo para definir qual o melhor modelo a ser seguido. Essa fase deve durar cerca de 1 ano e meio. Além disso, segundo a proposta, também estão previstas a realização de uma audiência pública, uma pesquisa no mercado e uma avaliação completa da Celepar para só então finalizar esse negócio na Bolsa de Valores de São Paulo. Se realmente for concretizada, essa vai ser a 6ª desestatização promovida pelo atual governo. Antes dela já tiveram aí a desestatização aprovada. Copel, Sanepar, Compagás e também Ferroeste. O líder da oposição na LEP, que é o deputado Requião Filho do PT, criticou a nova iniciativa do governo. O governo que reconhece a sua incapacidade de gerir o Estado. Terceirizações, vendas, de tudo aquilo que trouxe benefício ao povo paranaense. Infelizmente, esse é o governo que foi eleito, mas felizmente ele chega ao seu fim. Tenho certeza que o Estado do Paraná irá se arrepender muito desse leilão que fizeram, desse balcão de negócios que virou o Palácio do Iguaçu. A Celepar é a responsável pela gestão de uma série de dados digitais dos paranaenses. A companhia faz a gestão, por exemplo, de notas de estudantes da rede pública, de históricos médicos de pacientes do SUS, infrações de trânsito, entre outros. Conforme o governo, esses dados vão continuar armazenados pela nova Celepar e protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, um grupo de funcionários da estatal se uniu e criou um comitê contra a privatização da Celepar. A companhia conta com aproximadamente 1.000 funcionários, eles estão preocupados com a manutenção dos empregos. Além disso, o comitê também destaca a grande vulnerabilidade em relação à proteção de dados de todos os paranaenses. O advogado que defende o grupo, o Paulo Jordanesson, reforçou a preocupação dos funcionários da Celepar. A preocupação dos trabalhadores realmente é ficarem sem emprego. Viram um dever injusto, que é o programa de demissão voluntária, né? A grande reclamação também dos trabalhadores é que não está tendo discussão nenhuma a respeito dessa possível privatização. A Celepar ali, ela tem sob seu poder dados sensíveis, dados da Polícia Civil do Paraná, do DEPEN, do Tribunal de Contas, do TJ Paraná, do próprio DETRAN. Então, a Celepar hoje ela é um núcleo central de inteligência e informação de todos os paranaenses, né? Então, nosso próximo passo, na realidade, é algo que a gente já vinha praticando, é procurar deputados, tanto deputados de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, deputados da situação e da oposição, para esclarecê-los sobre a prejudicialidade que seria privatizar a Celepar. Ela armazena dados de muitos órgãos, inclusive do governo. Então, não seria interessante que esses dados eles passassem para a iniciativa privada. A Celepar tem 60 anos e nunca houve um vazamento. Empresa de referência no Brasil. O texto que foi enviado para a Assembleia ainda prevê a instalação de um Conselho Estadual de Governança Digital e Segurança da Informação, órgão cuja criação está atrelada à privatização da companhia. Esse assunto aí que mexe bastante com boa parte da economia do Estado e também com o interesse, né, de muitos paranaenses, Mark, que é esse interesse em entender de fato quais são os rumos a partir de uma privatização da Celepar. Vamos lá, essa privatização, essa desestatização da Celepar é importantíssima. Ela vai modernizar boa parte dos serviços públicos que são oferecidos hoje por meio do governo. Vamos começar falando sobre essa questão dos dados, né? Eu vi o pessoal do sindicato aí falando que haveria risco dos dados do paranense. Ora, os dados, eles são tratados como manda a lei. E como qualquer empresa estatal ou privada, tem que cuidar deles.
os dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei federal de 2018, que deve ser honrada por empresas de todos os tipos. Quando você pede um cachorro quente no Uber Eats, né, você tem o teu dado protegido. Quando você pega um Uber para qualquer lugar, o dado fica protegido. Quando você utiliza o Amazon, os teus dados ficam lá e eles têm que ser protegidos. É a mesma coisa com qualquer empresa. Então a Sanepar deixa de ser controlada pelo governo, vai passar a servir ao Estado de forma privada, mas os dados terão os mesmos cuidados. Então não há risco de vazamentos de dados, porque a lei já protege isso. Outra questão importante, as notas de estudantes, o histórico médico das pessoas, as infrações da carteira de trânsito, os pagamentos de impostos, para ficar aqui em alguns exemplos de sistemas utilizados pela Sanepar, vão continuar pela nova Sanepar dentro aqui do Paraná e pela legislação em vigor, né? Então, há uma exigência no projeto que os sistemas fiquem aqui, que os servidores fiquem aqui, e o Estado ainda vai ter a famosa Golden Share, que é uma ação preferencial que garante que questões estratégicas sejam definidas a partir da visão do acionista principal, que continua sendo o governo do Paraná. O que a gente tem que entender é que o futuro chega. Quando a Sanepar foi criada há 60 anos, não havia empresas de tecnologia capazes de suprir essas necessidades de administrações públicas. Atualmente, o cenário é bem diferente. Nós temos uma grande concorrência de companhias nacionais e internacionais atuando em diversas áreas, em um mercado que evolui muito rápido, que é o mercado da tecnologia. Vamos olhar para o mundo. A maioria dos países, especialmente os mais desenvolvidos, conta com empresas privadas de tecnologia para desenvolver os sistemas de inteligência de informação para os governos e entidades estatais. Hoje, a Sanepar atende praticamente só o governo. Ela não tem outros clientes. Fica ali sem capital para poder investir. Sem investir, não consegue, por exemplo, desenvolver novas tecnologias e não consegue, no fim do dia, oferecer o melhor serviço possível, que é o que precisa. Estou dizendo que ela faz isso hoje, mas no longo prazo é o que pode acontecer. Estados Unidos, Pedroso, contrata a Microsoft para criar ferramentas de inteligência artificial, usando o ChatGPT. Contrata também a Amazon para receber dados de Marte lá, em missões internacionais. Contrata a IBM para processar dados de satélites e assim por diante. Então, o que o governo precisa fazer é contratar bons serviços e não ficar criando e mantendo empresas que muitas vezes não vão fazer o melhor serviço. Não por culpa de servidor que está lá, é porque a empresa não vai ter condições de competir com as grandes. No fim do dia, nós vamos pagar tudo igual, porque hoje o governo paga para que a Sanepar ofereça esses serviços que eu já falei aqui. Então nós vamos pagar para uma empresa privada e vamos exigir, a partir de um contrato bem elaborado, que o serviço seja o melhor possível e mais, seja sempre o melhor e o mais atualizado. Olha, para o servidor público, a gente espera que não mude, porque, inclusive, ele passa a ter uma possibilidade, Mark, queridos ouvintes, de ter salários melhores. Porque hoje a Sanepar ela é limitada, inclusive por alguns tetos, por algumas regras, de valores a pagar para os seus funcionários e para os seus técnicos. Então, quando se discute, olha, talvez a situação para o funcionário fique pior, a tendência é que para os bons funcionários fique melhor. Muitos bons funcionários, Mark, eu já conversei ali com pessoas da Sanepar, saíram da companhia porque foram buscar oportunidades melhores em empresas que não tinham nenhum tipo de limitação, que pagavam pela produtividade, pagavam justamente pela qualificação, então a coisa funcionava. E agora, para nós, usuários, pouco importa se quem presta o serviço é uma empresa estatal, uma empresa privada, um misto, enfim, o que diferencia é a agilidade, a confiabilidade e, mais do que isso, a eficiência. Então a gente espera que com essa ação a Sanepar ganhe cada vez mais eficiência e capacidade de competição. E tem um detalhe que eu espero que seja absorvido nessa discussão toda da questão da Sanepar, que é algo que a Europa discute, que os Estados Unidos discute, que você deixou implícita na sua
sua fala, Mari, que é o seguinte: a partir do momento que a Celepar deixar de ser uma estatal, diferente talvez da Copel, diferente de outras empresas que configuram ali um monopólio natural, ou seja, é muito difícil ter uma outra empresa competindo, no caso da Celepar não. Você vai possibilitar que alguns desses serviços que hoje estão concentrados numa única empresa, eles sejam colocados em várias cestas. Ou seja, como você trouxe ali, olha, o governo americano contrata uma diversidade de empresas que se especializam em uma ou outra atividade. Isso vai acontecer aqui no Paraná também, você vai ter essa possibilidade. Ou seja, não vai existir mais essa necessidade desse monopólio que de alguma maneira existe com a Celepar. E vamos lá, eu entendo a preocupação de alguns parlamentares, entendo a preocupação da turma do sindicato, mas eu queria convidar o ouvinte a refletir. Eles falam, olha, tem dados demais lá, e se cair na mão de um empresário malvado, isso pode ser um problema. Mas eu levo a mesma pergunta: qual o risco de você ter tantas informações concentradas com o risco de cair na mão de algum político, de algum burocrata malvado que venha fazer mau uso de tudo isso? Porque se você pensa num agente privado, ele pode ter ali, inclusive ser responsabilizado penalmente, ele pode ter problemas comerciais e empresariais. E muitas vezes quando a gente vê que casos parecidos acontecem com políticos, Mark, a gente percebe que nem sempre o rigor é tão grande. Então é uma boa notícia para os paranaenses trazer um pouco mais de competição, um choque de capitalismo também na tecnologia da informação. É isso, e aqui no Paraná nós já temos alguns exemplos nesse sentido, Pedroso. Curitiba, por exemplo, tem a gestão privada de vários dados da cidade. E é o que você falou, nós temos lei contra o governo ou contra o privado. Quem utilizar os dados de forma indevida tem que ser acionado legalmente e vai sofrer ali as consequências legais previstas. Agora, 7h17. Repito. A gente conversa agora por telefone com o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo aqui para essa conversa com a audiência da Jovem Pan News do Espaço, todo o Estado. Qual é o principal objetivo do governo com a desestatização da Celepar? Bom dia, Mike Souza. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Jovem Pan. É um prazer poder estar aqui com vocês essa manhã, explicando um pouco desse projeto que é estratégico para o futuro do Estado, né? A Celepar é uma companhia que é a nossa processadora de dados e informação, que tem mais de 60 anos, né? E a gente sabe que o conhecimento, a área tecnológica tem mudado de uma forma muito rápida, né? Entretanto, nós estamos estudando e avaliando há bastante tempo novos mecanismos para poder modernizar a companhia e chegamos a uma conclusão bastante óbvia, né? Um dos poucos lugares do mundo ainda que detém companhia pública de processamento de dados é o Brasil. Todos os grandes nações, grandes países, aí, sobretudo que estão na OCDE, já não possuem essa figura há bastante tempo, né? Então o objetivo é poder economizar recursos, né? O objetivo é poder ter um olhar mais estratégico, concentrando também melhores serviços para a população. E a Celepar, ela não acaba, a companhia continua no Paraná, infraestrutura, o armazenamento de dados, mas numa nova configuração, né? Uma configuração onde o privado auxilia esse processo de construção de soluções, muito do que já é utilizado em grandes países, né? E sobretudo de informações estratégicas como o FBI nos Estados Unidos, a NASA, a CIA, que já usam há bastante tempo o apoio de empresas privadas para poder gerenciar os dados e, naturalmente, encontrar soluções que tragam benefício para a população. Secretário, muito bom dia. Beatriz Frener aqui, agradecendo também sua participação. Um dos pontos muito levantados aqui na nossa live, na internet, e também uma preocupação que costuma ser frequente entre os usuários aí de serviços digitais, é sobre a possibilidade de vazamento ou não de dados, né? A gente sabe que isso já aconteceu dentro do governo federal, já teve registro também dentro aí de empresas privadas. Como que vai ser essa organização para garantir que a Lei Geral de Proteção de Dados seja cumprida também nesse processo, né, de desestatização da Celepar, já que ela acaba ali administrando várias informações, dados sensíveis de muitos paranaenses? Olha, Beatriz, essa é uma preocupação que salta aos olhos, né? E o dado do cidadão e como é que funciona. Isso tem uma série de legislações que dão garantias e, sobretudo, auxiliam o cuidado desses dados que são tão importantes, né? Nessa configuração nova, a Celepar deixa de ser o dono para ser um cliente do governo, né? É uma realidade um pouco diferente. E nós temos no Brasil que a lei de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, né,
Por isso os dados ele pertence ao titular, ele não é um direito do Estado ou de qualquer empresa, o dado é um direito do cidadão. E, naturalmente, uma série de cuidados que serão colocados como uma comissão específica, com a participação aí do Ministério Público, de outras entidades, para auxiliar nessa gestão dos dados, porque a gente sabe que o dado vai ter um valor importante para o futuro, né? E, naturalmente, ninguém quer ser seu dado colocado na praça, né? Então, o governo faz uma série de restrições. É importante lembrar, nós temos uma autoridade nacional de proteção aos dados, uma agência, como se fosse uma agência reguladora, e o objetivo do Estado é poder aperfeiçoar os mecanismos de serviços e também ter os dados do Estado, né, que seguem a mesma lógica. Tem dados fiscais, dados de gestão, são dados das pessoas, mas também tem os dados do Estado, que são dados sensíveis, mas há todo um regramento, há toda uma governança para poder avançar nesse sentido. Eu sempre gosto de comparar como funciona em outros lugares, Beatriz, e o que a gente tem observado é isso, né? A gente fica com aquela vinculação que esse dado está lá armazenado num local específico que só o Estado tem acesso a esse dado, né? Cada dia mais as empresas privadas vêm participando desse processo de armazenamento, de cuidar dos dados. Agora ficou evidente na guerra da Rússia e Ucrânia, os ataques cibernéticos. Os países que tinham dados num só lugar tiveram problemas imensos, né? Então o privado tem sido um elo importante dessas alianças de segurança, mas sobretudo de poder economizar recurso e, naturalmente, dentro de um trabalho de governança, não vai ter nenhum prejuízo, nenhum risco no sentido de ruído no dado, até porque isso é uma prática já bastante comum em muitos países. Secretário, Juliano Pedroso aqui. Uma dúvida que eu fico quando vejo esse projeto é se ele abrirá de fato daí a possibilidade de uma competitividade maior entre fornecedores de serviços de tecnologia da informação. Por que eu pergunto isso? Hoje nós temos uma concentração muito grande de todos os BIs do Estado dentro da Celepar. Então você tem ali a informação está consolidada ali, é quase um monopólio, vamos dizer assim. Existe uma perspectiva de que parte dos dados de segurança, de saúde e tudo mais sejam distribuídos talvez entre outros fornecedores, ou que o Estado busque também outras soluções, inclusive no mercado, tendo uma competitividade, tendo um preço reduzido para isso? Olha, Pedroso, essa é uma pergunta importante e explico quais são as razões também que permeiam essa decisão. Hoje a Celepar é quase que uma intermediadora. Se o governo quer comprar uma solução da Google, por exemplo, eu tenho que pagar esse valor para a Celepar e a Celepar vai contratar a Google, né? Isso fica um valor operacional pago pelo contribuinte, né? A partir do momento que não tem mais essa figura e trago uma solução mais rápida, mais ágil, nós temos condições de dar velocidade, os serviços conseguem ser mais efetivos, né? E mais importante, com mais economia. Eu diria que é quase impossível uma empresa pública, com todas as marcas que tem estatal, competir com uma empresa privada do mercado ultra acelerado, que é o mercado de tecnologia, que muda muito rapidamente as aplicações, as ações. É difícil você concorrer nessa realidade em tempo, velocidade e dinheiro, e custo, né? E o que nós queremos é isso mesmo, é concorrência para as aplicações que vão trazer benefícios para o cidadão, mas dentro de uma base única de dados, né, onde pode alimentar todas essas informações para que a gente possa melhorar o serviço público. No fundo, trata-se de duas questões, economia de um lado e melhoria do serviço público de outro. Hoje, é uma realidade dos dados, uma realidade da tecnologia, mas seguramente em 5, 10 anos com inteligência artificial vai ser exponencial essa mudança. Os governos terão muita dificuldade em acompanhar esse processo. E lá atrás, a Celepar, que era uma empresa de vanguarda, que foi a primeira companhia de processamento de dados do Brasil 60 anos atrás, que era moderna, que trouxe uma nova realidade, nós temos convicção que nessa nova modelagem ela vai continuar na vanguarda. Porque se não tiver essa transformação das empresas de tecnologia no Brasil, seguramente em 5, 10, 15 anos, todas terão grandes problemas porque não vão conseguir mais estar posicionadas e oferecer serviço para o governo e, naturalmente, para o cidadão, com a velocidade que as coisas vão ocorrer agora, justamente pela utilização maciça de inteligência artificial. Deputado, secretário, para terminar, audiência, inclusive, as pessoas estão preocupadas com a questão da soberania de dados, né? De repente, como o senhor explicou, vamos poder contratar empresas diversas, muitas delas fora do país, as big techs. Há alguma preocupação em manter parte dos dados, de distribuí-los, até por segurança, mas de manter os dados aqui no Paraná, aqui no nosso país?
Sem dúvida, Mark. O importante é lembrar que todos os dados, todo o processamento de dados, ele fica no Paraná, a companhia permanece no Paraná, e sempre há esse receio do dado, né, onde estão os dados que nós colocamos. Se fazer um comparativo com o privado, quando você abre uma aplicação no Waze, ou abre uma aplicação bancária, provavelmente os dados já não ficam no Brasil, né? Mas é importante a gente ter algumas redundâncias, restrições, justamente para poder preservar esse dado. Nós estamos muito seguros que esse é o melhor caminho, Mark, porque é uma nova realidade. Naturalmente, o dado é um artifício novo, é um produto novo, as pessoas naturalmente têm preocupações, e a cada ano você vai observar o rastro do dado, né, que fica pelo cidadão cada vez mais amplo e, naturalmente, uma governança bem sólida, e assim funciona nos países que têm os serviços privados, né, com a garantia de que não haverá interferência ou uso indevido desse dado. Então nós estamos confiantes que é um projeto que vai fazer muito bem para a companhia, para o estado do Paraná, mas sobretudo a grande preocupação, sobretudo da população, é a questão do dado, e por isso vai ser criado mecanismos aí bastante rígidos, né, para controlar o dado e naturalmente esse direito do cidadão ser preservado. Secretário Guto Silva, agradecemos sua participação e atenção aqui com os ouvintes da Jovem Pan para esclarecer esse assunto sobre a desestatização da Celepar. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz, obrigado, Mark, Pedroso, todos vocês. Estamos à disposição para poder explicar como é que se dará esse novo passo, que é um passo sólido para o futuro, onde haverá serviços mais eficientes, sobretudo mais econômicos para o cidadão do Paraná. É isso, entrevista então ao vivo aqui no Jornal da Manhã Paraná com o secretário estadual de Planejamento, Guto Silva, falando sobre esse assunto. E é claro, a gente continua com outras discussões ao longo da edição de hoje, também na nossa live, né, Mark? É isso, o pessoal está lá, inclusive, já comentando sobre esse e outros assuntos. Bia, vamos fazer um rápido intervalo comercial na FM, que a gente já estourou aqui, e a gente segue na live. Jornal da Manhã, Paraná.